Olá, bom dia. Hoje, 1º de dezembro de 2023, é uma grande honra, nosso primeiro VivaCast, nosso podcast científico tratando sobre o tema de HIV/AIDS. E é com uma grande satisfação e uma grande honra que, estreando o nosso primeiro VivaCast, convido a doutora Adele Schwartz-Benzaquem. Obrigado, Paulo, pelo convite. Acho que essa data tão importante, no 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que foi instituído em 1988 pela Assembleia Mundial da ONU e pela Organização Mundial da ONU, que relembra a luta, principalmente das pessoas vivendo contra o estigma e contra a discriminação que sofreram ao longo de suas vidas. Então é uma honra estar ainda presente no Dia Mundial de Luta contra a AIDS de 2023. Legal. Bom, nós estamos aqui em Manaus, estado do Amazonas, né? E a doutora Adele Benzaquem é uma das grandes autoridades desse assunto, a nível Brasil e a nível mundial. Mas eu quero apresentar para quem não conhece a doutora Adele. A doutora Adele é médica, ginecologista, foi diretora de um hospital chamado Fundação Alfredo da Mata, aqui da capital, Manaus. É oficial do Programa Nacional da UNAIDS, é uma organização mundial, né, de combate e controle do HIV. Também foi diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis e hepatites no Ministério da Saúde. Ela é especialista da Organização Mundial de Saúde, também consultora da Organização Pan-Americana de Saúde, né? E até recentemente diretora da Fiocruz do Amazonas. Então, doutora, para abrir nossa conversa, gostaria assim de perguntar para os nossos ouvintes, né, fazer um histórico do que foi, né, o surgimento do HIV, né, como a senhora disse no início, muito estigma, muito preconceito e também muito pavor, muito medo das pessoas, né, naquela época do surgimento em 1980. Estou tentando resumir o meu currículo. Foi interessante porque as pessoas devem se perguntar o que uma ginecologista tem a ver com HIV? Dizer que tem tudo a ver. E aí a minha trajetória profissional, porque quando eu retornei da minha residência médica para Manaus, eu fui convidada para trabalhar e montar o primeiro ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis, lá na Fundação Alfredo da Mata. Não existia AIDS naquela época, não existia o HIV, e nós estruturamos um ambulatório onde eu fazia o atendimento ginecológico das mulheres com problemas de infecções sexualmente transmissíveis. E aí, em 1986, foi o primeiro caso de AIDS aqui no Amazonas. E coincidentemente era uma mulher que tinha sofrido transfusões. Ela tinha uma doença hematológica e ela tinha sofrido várias transfusões fora de fator 8, fora da cidade de Manaus, e estava infectada com HIV. Esse foi o nosso primeiro caso. E aí inicia todo um processo de estruturação aqui na cidade de Manaus para atendimento dos casos, porque realmente o estigma ele não era só, como todos sabem, da sociedade, mas esse estigma existia também dentro da nossa categoria profissional. As pessoas tinham um pavor em atender as pessoas vivendo com HIV, porque a questão da transmissibilidade ela não estava ainda muito clara. Então as pessoas tinham medo, os profissionais de saúde tinham muito medo de se infectar. E aí, nos atendimentos, eu não sei se você viu algumas fotos, os profissionais eram verdadeiros astronautas entrando para o atendimento de alguém vivendo com HIV. E aqui em Manaus, eu lembro da negociação à época, porque nenhum hospital queria atender as pessoas que precisavam de internação. E, obviamente, essa internação era necessária até
para dar algum tipo de conforto até o óbito, porque não tinha medicação para tratar o HIV. Nós tratávamos as infecções oportunistas, mas o HIV em si não era tratado, porque não tinha tratamento. Então, muitas vezes, nós precisávamos internar essas pessoas e aguardar que elas viessem a falecer. O máximo que os profissionais podiam fazer era segurar a mão e ficar ao lado delas até o óbito. Eram momentos drásticos, porque eu tinha uma teoria de que o HIV veio para Manaus via aérea. Porque os primeiros casos do Brasil foram em 81, mas só chegou aqui em Manaus em 86. Por uma classe social média alta que faziam viagens para outros estados brasileiros e para cá. Então, mas o vírus ele rapidamente se disseminou em todos os municípios do estado do Amazonas. Ele navegou nos nossos rios muito rapidamente. E isso impactou muito na questão da assistência. Eu lembro que, em parceria com o programa de saúde mental, nós tivemos várias oficinas nos vários hospitais para preparar os profissionais de saúde psicologicamente para atender as pessoas vivendo com HIV. E aí surgiu, então, o primeiro ambulatório na Fundação de Medicina Tropical. Primeiro, não era nem ambulatório, na época era um isolamento, assim chamado, onde as pessoas vivendo ficavam. Então, era um momento muito complicado, porque não tinha o tratamento. E quando o tratamento iniciou, eu lembro bem que a primeira medicação foi o AZT, não tinha dose ainda que funcionasse bem. Então a gente dava inúmeros comprimidos até tatear qual seria a melhor dose. Os efeitos colaterais eram terríveis, né? Então, assim, a evolução do tratamento, ela foi uma grande conquista da ciência com relação ao controle da infecção pelo HIV. Mas o SUS fez a sua história, né? Fez a sua história com relação ao tratamento, que eu acho que a gente pode relatar mais à frente, não querendo pular um pouco o teu roteiro, sim, mas a gente pode relatar mais tarde a questão da evolução do tratamento. A senhora disse, né, assim, teve todo esse processo da década de 80 até 90, o primeiro medicamento AZT saiu em 89, 90, né? E eu imagino quantas histórias a senhora pôde presenciar, né? E eu, assim, nessa época eu ainda estava assim, estudante na faculdade, né? E eu via questão, falava-se muito, né, em relação à política nacional e a luta que foi a quebra de patentes para conseguir, porque o SUS, né, pelo Ministério da Saúde, fez um grande esforço, né, para poder oferecer gratuitamente, né? E esse gratuitamente também não foi tão assim, rápido, né? Teve muita luta, muitos pacientes, né, fazendo indo para a justiça para ter acesso aos primeiros medicamentos, né? Eu acho que o Brasil talvez seja inédito nessa questão de assegurar o tratamento gratuito para as pessoas vivendo com HIV, porque isso está assegurado em lei. É uma lei chamada 9.313, que foi assinada pelo presidente Lula em 1996. Essa lei, então, essa lei não foi assinada pelo Lula. O Lula assinou a quebra de patente do efavirenz. Mas a lei, ela é importante porque ela assegura o tratamento gratuito através do SUS. Então, isso protege a política pública de HIV como um todo, ao longo de todos esses anos, instituindo o melhor tratamento possível para as pessoas vivendo. A quebra da patente, que essa sim foi assinada pelo Lula, já foi em 2007, onde
para poder assegurar. E aí já tinha evoluído, né? Saindo do AZT, nós já estávamos em 2007 na era do efavirense, que foi também uma grande revolução no tratamento, a questão do efavirense. Mas a quebra da patente, ela se dá porque, por vários motivos, né? Então é uma decisão que ela requer uma série de articulações, porque fazer a licença compulsória de um medicamento é ir contra toda a indústria farmacêutica, e que na época a única produtora do efavirense era a Merck Sharp Dohme, que a gente sabe que é uma grande potência, né, como indústria farmacêutica. E aí nós sabemos também que a quebra ela se dá quando existe a lei para assegurar. Ora, se existe a lei, por isso que foi importante a lei de assegurar o tratamento de 1996. Porque quando chega na hora da quebra da patente, a lei é usada, que é para assegurar os direitos das pessoas vivendo com HIV, o acesso ao tratamento. Que da forma que estava, os valores que eram utilizados pela indústria inviabilizava comprar o medicamento e distribuir de forma gratuita no Brasil. Então, essa questão do direito embasado na lei e também demonstrando a forma abusiva dos preços que eram praticados naquela época, onde comprovava que a comercialização do produto não satisfazia as necessidades do Brasil em instituir o tratamento para as pessoas que precisassem. Então, foi marcante isso aí, e isso vem se repetindo ao longo da história. Bem recentemente, acho que teve notícia há um mês atrás, talvez menos, que Colômbia fez também uma quebra de patente com relação ao dolutegravir. Então, uma prática que vem se repetindo e que ainda bem, né? Que é para dar acesso ao tratamento adequado. Então, a senhora falou uma coisa interessante, que assim, só para os nossos ouvintes, teve o ícone na época, quando falei um pouquinho da minha trajetória, e foi o Cazuza, eu lembro, até teve um filme, né, e mostrava muito isso, quer dizer, ele tinha que ir para os Estados Unidos, fazer o tratamento, ter acesso, né? Então, nem todo mundo tinha isso, então foi muito importante essa lei. E aí, a partir do efavirense, até hoje se usa, né, doutora? Pois é, então, como eu dizia, o efavirense, dentro da evolução do tratamento, eu acho que ele é um grande marco, porque ele evolui num tanto que a gente passa para o 3 em 1. 3 em 1 é o tratamento ideal, ou seja, se a gente analisa no início da epidemia de HIV quantos comprimidos as pessoas tinham que tomar, e aí com 3 em 1, com o uso eram 3 medicamentos, tenofovir, lamivudina e o efavirense, mas eles eram um comprimido em um único comprimido. As pessoas vivendo com HIV só precisavam tomar um comprimido por dia. Então, era uma grande evolução, o que facilita muito a questão da adesão ao tratamento, das pessoas ficarem retidas no serviço de saúde e fazerem o tratamento ao longo da sua vida. Porque, como todos sabem, o tratamento do HIV ele é um tratamento crônico. É igual como uma pessoa diabética. A pessoa diabética tem que tomar medicamento o resto da sua vida. O HIV é igual. E o que tem, que é super importante e que o efavirense teve o seu papel, é de que esses medicamentos, eles hoje prolongam a vida das pessoas vivendo, que é praticamente igual à população em geral, né? Então, a questão da dose única, um comprimido por dia,
facilita a adesão, as pessoas têm menos efeitos colaterais. Eu lembro ainda no começo da epidemia, a lipodistrofia, Paula, era uma coisa que me sensibilizava muito. As medicações, elas praticamente deformavam as pessoas vivendo, elas se tornavam irreconhecíveis pelos efeitos colaterais da lipodistrofia. Então, quando você evolui e chega no 3 em 1, que não tem esse tipo de efeito colateral, é um ganho. E dizer também que a questão da adesão, ela depende de vários fatores, né? Então, nós temos que analisar dentro de um contexto dos determinantes sociais, do acesso ao serviço, do tipo de receptividade que o serviço dá, tem que ser centrado na pessoa. Os serviços têm que se adaptar às várias formas de viver das pessoas. Então, é muito complicado quando a pessoa não tem essa forma de vinculação com o serviço e ela acaba abandonando o tratamento. Então, os determinantes sociais, eles fazem com que a pessoa não fique retida no serviço, mas a não retenção leva ao aumento da taxa de mortalidade, como a gente sabe. Parar o tratamento, as pessoas, obviamente, vão a óbito. Se elas têm retenção, conforme o teu slide está demonstrando aí, aumenta a expectativa de vida. A gente muda essa balança, né? E isso se dá graças à evolução do tratamento. Então a senhora disse muito bem, quer dizer, é uma síndrome que envolve uma gama de fatores, né? Socioeconômicos, socioculturais, né? Cada um com a sua história, cada um com o seu estilo de vida, né? E isso é muito importante, quer dizer, a gente conseguiu uma evolução com os medicamentos, com essa, a senhora citou, lipodistrofia, que eram malformações assim, que a pessoa, isso alimentava cada vez mais o estigma, né? Quer dizer, eles vinham com o estigma de uma doença que não tinha cura, com aquele pavor, e lógico, vem com essa expectativa de vida, e aí vem com um outro estigma, com essas porque as pessoas eram rapidamente identificadas como pessoas vivendo com HIV por conta da lipodistrofia. E aí vamos falar um pouquinho das suas realizações no Ministério da Saúde, para até depois a gente chegar a conversar um pouquinho sobre um pouco mais de atualidade, né? Senhora, nos últimos 5, 6, 7 anos, a senhora na frente do Departamento de Vigilância, né, do Ministério da Saúde, a senhora não ficou apenas no HIV, porque como a senhora disse, é muito complexo, né? É uma doença sexualmente transmissível e muitas vezes o HIV não vem sozinho, né? Vem com outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Assim, a gente falou um pouco de prevenção, né, Paulo? Mas eu acho que é importante a gente falar de prevenção, porque a prevenção, ela está também, não só entre as pessoas vivendo com HIV, mas para evitar o HIV. Então, assim, eu acredito muito que nós estamos ainda longe de termos uma prevenção realmente eficaz e acessível a toda a população. Como você sabe, antes era toda ela centrada no uso do preservativo, né? Então, no início da epidemia de HIV, aqui mesmo em Manaus, nós tivemos vários projetos trabalhando principalmente com profissionais do sexo da cidade de Manaus, com homens que fazem sexo com homens, mas era uma prevenção
somente centrada no uso do preservativo, seja ele feminino ou masculino. E, obviamente, que as pessoas que tinham vulnerabilidade, que tinham o que a gente chama de risco para aquisição do HIV, elas deveriam ser mais focadas nesse trabalho, né? E tem, de novo, os determinantes sociais que atrapalham também a questão da prevenção. Então, o Ministério da Saúde, você sabe, até hoje, distribui de forma gratuita também o preservativo. Mas quando a gente assumiu a direção do Departamento de HIV, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis, ficou a primeira decisão, eu lembro bem, porque você não pode, dentro do Ministério, fazer ações ou solicitar ao ministro que tome posição com relação a 2, 3 frentes, né? Você tem que decidir para onde você vai. E aí, o diretor que me antecedeu, do qual eu fui diretora adjunta, o Fábio Mesquita, ele tinha trabalhado muito a questão da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, que vinha, obviamente, reforçar a prevenção combinada, que vinha reforçar também o uso de preservativo, né? Porque a PrEP evita o HIV, mas não evita as outras ISTs, então o uso do preservativo tem que ser continuado. Por isso que é prevenção combinada, entre outras coisas. Mas assim, e aí eu tinha que decidir, ou a gente iria levar ao ministro a questão da PrEP ou o dolutegravir. E aí nós optamos pelo dolutegravir. Antes de eu assumir, teve o Fábio, ele fez um grande serviço para o Brasil, que foi a criação do protocolo. Nós fizemos um levantamento, Paulo, e quando nós assumimos, o Fábio e eu, os médicos brasileiros, os infectologistas, prescreviam mais de 500 combinações diferentes de tratamento. Era impossível para o Ministério da Saúde comprar todos os medicamentos que as pessoas prescreviam. Então, foi criado, né, através de um comitê científico, o primeiro protocolo, onde nós colocávamos qual era o tratamento de primeira linha, segunda linha e terceira linha, o que, na verdade, organizou, inclusive, a aquisição do medicamento. E aí, quando nós começamos a nossa gestão, ainda era o efavirenz. Mas tinha estudos que já demonstravam de genotipagem, e você sabe muito bem, porque você acompanhou aqui em Manaus, estudos que mostram isso, que é a resistência do HIV ao efavirenz. E aí nós decidimos, não, vamos mudar o tratamento e utilizar a droga atual, que é o dolutegravir. O dolutegravir, então, havia sido lançado, e o Brasil foi, na nossa gestão, um dos primeiros países do mundo que começou a distribuição do dolutegravir como primeira linha para pacientes novos de forma gratuita. Foi um grande avanço. Você sabe que na época a gente foi um pouco criticado porque nós saímos de um comprimido em dose única, que era o 3 em 1 com efavirenz, para 2 comprimidos, que era o dolutegravir com a lamivudina, que era um outro comprimido. Mas, para nossa satisfação, a Fiocruz, através de Biomanguinhos, lançou esse mês, de novo, o tratamento em um único comprimido. Então, agora nós temos no Brasil dolutegravir num único comprimido com a lamivudina. Então, isso aí é um grande avanço também para o Brasil. Então, o primeiro passo foi instituir a primeira linha com dolutegravir. Acho que uma vantagem que tem que ser dita é que quando nós fizemos esse estudo,
quando você compara o regime do dolutegravir com o do efavirense, a queda da carga viral é muito mais rápida com o dolutegravir. Enquanto que o efavirense, a queda da carga viral, ela se dá só por volta do 6º mês, no dolutegravir é quase que imediata no primeiro. No 3º mês, a carga viral ela já pode estar indetectável. E nós sabemos da importância disso. Uma pessoa que tem a carga viral indetectável, ela não transmite o HIV. Por isso que se diz que o I é igual a I. Que a pessoa não transmite quando está... Então, o dolutegravir realmente era a solução. Na sequência, foi a questão da PrEP, que também não foi uma coisa muito fácil, não. Porque, não sei se todos sabem, mas no Brasil tem um organismo que se chama Conitec, que é o que absorve todas as novas tecnologias, podendo aprovar ou não, como política pública brasileira. Então, quando nós levamos a primeira vez a PrEP, foi rejeitada pelo gasto que isso iria causar aos cofres brasileiros. E aí nós nos preparamos novamente, fizemos novos estudos, mostrando o quanto que evitar o HIV é melhor do que ter as pessoas doentes, e o valor e o custo disso é muito maior se a pessoa se infectar. E aí realmente foi aprovado na Conitec e nós iniciamos então a PrEP no Brasil. Então eu acho que esses dois foram os grandes marcos, mas também nós fizemos pela primeira vez no país o autoteste. O autoteste, inclusive com venda na farmácia para aquelas pessoas que tinham recurso, mas também o autoteste sendo distribuído dentro do SUS. De novo, a Fiocruz com um papel importante nisso, produzindo também o teste de fluido oral, que é super importante porque não tem contato com sangue nenhum, o que, sob o ponto de vista de biossegurança, é muito bom. Por conta disso, o Ministério da Saúde, na época, comprava o fluido oral de Biomanguinhos e distribuía para as ONGs realizarem o autoteste nas populações mais vulnerabilizadas, nas populações chaves assim chamadas. Outro ponto importante da nossa gestão foi o tratamento para todos em hepatite C. No Brasil existia uma barreira enorme para as pessoas com hepatite C. Elas só tinham acesso ao tratamento quando o fígado estava com doença muito avançada. E a partir da nossa gestão, então, nós compramos os 50 mil primeiros tratamentos para distribuição de todas as pessoas. Quando elas eram diagnosticadas com hepatite C, elas podiam aceder ao tratamento e assim elas ficavam curadas dessa infecção. Então isso foi um grande ganho. Eu gostaria também de citar aqui a questão da declaração que fizemos no Dia Nacional de Combate à Sífilis, de que o Brasil sofria uma epidemia de sífilis, que ainda não está controlada. Então o Brasil, assim como outros países do mundo, estão sofrendo com essa epidemia de sífilis e que tem que ser levado mais a sério, que nós temos que dar importância à sífilis por conta da sífilis congênita e de todos os efeitos da sífilis adquirida no adulto. Essa declaração ela veio com uma reação na sequência, que foi o Congresso Nacional ter dado uma emenda parlamentar de 200 milhões de reais só para serem utilizadas com sífilis. A questão também da sigla, ela coloca o Brasil em harmonia com os outros países, principalmente da América Latina, porque doença, como era chamada, doença sexualmente transmissível, para doença você requer ter sinais e sintomas. Infecção não necessariamente precisa ter sinal e sintoma.
Então, você chamar de IST, infecção sexualmente transmissível, é o mais correto, porque infecções como sífilis, HPV, herpes genital, um monte delas, elas são transmitidas, a pessoa está infectada, mas não apresenta nenhuma sintomatologia. Então, eu acho que essas mudanças, elas sim foram muito importantes para o programa brasileiro, que é uma referência mundial. Eu lembro bem, um dos últimos congressos que fomos em Amsterdã, o Brasil era tratado como champion, como um campeão com relação ao enfrentamento do HIV, IST e hepatite. E o número de solicitações para demonstrarmos o que o país estava fazendo era inúmero. Nós não dávamos conta, nosso grupo, de estar presente em todos os locais nos quais nós éramos convidados. Então, acho que foi uma gestão que a gente se orgulha muito, né? Porque eu digo assim, quando você é médico, você impacta as pessoas, óbvio, mas é uma forma muito individual. Quando você é gerente de um serviço, você impacta um pouquinho mais de pessoas. Quando você dirige uma instituição, é um pouquinho mais. Mas quando você dirige um programa nacional, você impacta muito mais pessoas e você pode mudar o rumo da história do país. E eu acho que a mudança de rumo, ela se deu também no último Dia Mundial, quando em 2018 nós certificamos o primeiro município brasileiro que eliminou a transmissão vertical do HIV, que foi o município de Curitiba. Então foram várias iniciativas e realizações. E resultados positivos. De que eu me orgulho muito e muito obrigado por ter dado esse espaço para a gente contar um pouquinho dessa história, exatamente. Não é? Mas então, a senhora disse muitas coisas, assim, falou da PrEP, né? Mas existem ainda muitos desafios. Esse estudo que a senhora fez em 2016 mostra justamente esse impacto, né? E essa população mais vulnerável, né? Sendo afetada, né? Pessoas com menor escolaridade, infelizmente ainda, o HIV ainda é muito prevalente em pessoas de raça preta, parda, indígena, né? E uma informação muito importante, quer dizer, as pessoas ainda jovens, né, que estão ainda fortemente associadas a não estar em tratamento, né, e consequentemente não estar apresentando a supressão virológica. Então isso tudo acarreta nesse problema e que leva àquela segunda onda, né, iniciada em 2015. É que nós ainda estamos vivenciando. Exatamente. Eu acho que ainda gostaria de enfatizar aqui a questão da região norte, porque nós sabemos que a região norte ela é mais impactada do que as outras regiões do país, norte e nordeste, como mostra aí esse estudo. Além disso, a questão também da nossa população indígena, né? A questão do acesso à testagem e ao tratamento dessa população, ela é bem mais difícil e, consequentemente, ela acaba sendo mais afetada e tendo piores indicadores do que outras populações. Só se iguala, no caso, a questão da raça negra, preta e parda como cor das pessoas. Baixa escolaridade, como já foi dito, mas aqui a gente volta a enfatizar da questão da população mais jovem. Então, são homens, jovens e, principalmente, sendo homens que fazem sexo com homens. Então, a segunda onda, ela vem desde 2015 exatamente nessa característica
epidemiológica que aqui está relatada. Só está faltando realmente a questão de serem homens que fazem sexo com homens, jovens, e acabam tendo piores desfechos, né? Sim. E aí remete o artigo anterior, pedir à produção que passe o próximo, o anterior, esse. Fica claro isso, né, doutora? Mostrando esse gráfico bonito de arco-íris aqui, novamente a população homens, né, o que está dizendo assim, ó, esse estudo foi feito, quer dizer, os dados em vermelho mostram 1990, o impacto maior, né, transmissão maior entre homens, mais ou menos jovens, né, e em 2010, ou seja, 20 anos depois, novamente, né, acontece agora um pico na faixa etária de 40. Então, praticamente, eram aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo grupo de pessoas que há 20 anos atrás, com 20 anos, né, eram, assim, estavam mais tornando-se, né, transmitindo o HIV. E a gente repete isso, né, e isso chama atenção numa situação que está acontecendo atualmente, né, com essa população que a senhora disse, né, homens jovens que fazem sexo com homens, que isso é uma coisa que a gente precisa chamar atenção. E tem uma outra questão, é a comparação aqui nesses gráficos de homens e mulheres. Então, a semelhança no início, né, da curva de 1990, ela tem uma curva semelhante entre homens e mulheres. Entretanto, a curva de 2010 e 2015, ela é muito mais exacerbada entre homens do que entre mulheres. Exato. Né? Que vem com aquela questão do relaxamento, né? Relaxamento e depois de todas essas conquistas. Né? É preciso ter, sim, um programa mais específico. O Brasil, ele sofreu no programa de HIV um impacto muito grande na questão da comunicação e no discurso durante o último governo. Era proibido se falar de sexo, muito menos de questões de homossexualidade. Então, o Ministério da Saúde ele teve uma série de restrições no governo anterior, onde era proibitivo se ter campanhas ou um discurso mais aberto como nós tínhamos anteriormente, né? Então, eu acho que nesse novo governo, né, no governo Lula, nós estamos aguardando, né, que se tenha novamente um diálogo mais franco, um diálogo mais realista, que a gente possa realmente estar mostrando para a população aonde o problema está. Não só com relação aonde está, mas ter ações que possam promover a saúde das pessoas, dessas populações mais vulnerabilizadas que estão ainda sendo atingidas pelo HIV. E nós estamos nessa oportunidade, né, que nós estamos vendo atualmente uma situação que isso não é visto, né, pelo menos poucos sabem, mais circulando entre essas populações, né, entre esses jovens, que é a tal do chemsex, né, que isso é uma... E aí, observando essa iniciativa, né, do projeto de redução de danos, né, e o que a senhora poderia falar sobre esse chemsex? O que significa para a gente chamar a atenção? Eu acho que é uma modernidade do comportamento sexual, né? É o uso de drogas que ativam o organismo da pessoa e, ao mesmo tempo, drogas que estimulam a questão da atividade sexual. Essas pessoas, elas ficam
em grupos utilizando essas drogas e tendo relações sexuais por 4 a 5 dias de forma contínua. Isso já chegou ao Brasil, a gente sabe disso, e é preciso que se tenha uma ação com relação a como prevenir a HIV e as infecções sexualmente transmissíveis entre os usuários de chemsex. Exatamente. E é uma cultura que está acontecendo em todos os lugares no Brasil, né? Como diz aqui, são festas à base de drogas no sentido estimulantes, drogas que estimulam a diminuição da timidez, né? E os remédios, né, de potência sexual, né? E aí a gente precisa dessa iniciativa, né? E aí eu encontrei isso é uma outra coisa que acontece, como a senhora falou. Pessoas ficam dias, né, nessa cultura, né? E aí tem um relato de que as pessoas acabam, por conta dessa atividade contínua, extensa, acabam tendo, né, esgotamento físico e muitas vezes acabam não tomando seu medicamento, né? E aí nós temos não tomam PrEP, não tomam a sua terapia antirretroviral e normalmente tem sexo sem uso do preservativo e, portanto, aumentando a transmissibilidade do HIV e das outras ISTs. Aí tem esse relato foi uma entrevista, foi um podcast, acho que vale a pena. Traz também todo esse tabu da guerra às drogas, do proibicionismo para essa discussão. A gente tem que entender por que as pessoas usam drogas, a gente tem que ensinar as pessoas a usarem drogas, a gente tem que construir comunicações para as pessoas, por exemplo, entender quando estão precisando de cuidado ou quais situações que vão precisar de cuidado no uso das substâncias. Só que isso não acontece, a gente tem na verdade a interdição dessa informação. E quando as pessoas estão fazendo uso de substâncias, principalmente no contexto do chemsex, também tem uma cultura de se fazer prática sexual durante muito tempo, dias. Estender muito, né? Porque você dá uma energia muito grande e tirar a fome. E a pessoa não come, porque eu vi uma matéria que era uma coisa bem sensacionalista. Fiquei 4 dias sem comer, sem dormir, e é isso mesmo. Isso, olha, e tem coisas que eu acho mais preocupante. Por exemplo, muitas pessoas esquecem de tomar PrEP. Claro. As pessoas não fazem uso de PrEP. As pessoas ou do próprio ARV, né? Ou do próprio antirretroviral, né? Ou de qualquer medicação. Isso. Que seja de uso contínuo. E aí a gente tem visto alguns relatos assim que as pessoas, tipo assim, quando elas passam, festam, e são muitos parceiros ali que ficam se alternando, né? São várias pessoas ali. Alguns relatos que a gente tem visto de alguns praticantes é que depois assim das práticas que passam 3, 4 dias, as pessoas estão muito acabadas fisicamente assim, e psicologicamente. Então eles relatam um cansaço muito grande, né? Até porque você está ali fazendo uso de muita substância e essa substância vai dar uma falsa sensação de bem-estar com você, só que o seu corpo... Bom, doutora Adélia, nós temos muito combate até... Muitos desafios ainda, né, Paulo? Pela frente, esse novo desafio. É um prazer ter a senhora como a primeira, né, nessa primeira reunião. Acho que a gente ainda tem que falar muito sobre um outro problema da questão da vulnerabilidade, as pessoas que em situações de rua, situações que de vulnerabilidade socioeconômica, não conseguem se alimentar, não conseguem reter a terapia. Mas assim, para fechar a nossa primeiro VivaCast, né? É uma honra ouvir a senhora, aprender tanto, né? E esse é o primeiro de muitos. Eu agradeço o convite, eu acho que é uma ideia brilhante de se estar divulgando durante o dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, essas questões tão importantes e novidades, né, com relação à transmissão do HIV, como foi a sua abordagem com relação ao chemsex
que é preocupante e que precisa ter uma abordagem correta dentro das políticas públicas brasileiras. Só tenho a agradecer o convite. Muito obrigada. Muito obrigado. E vocês, espero ter gostado. Esse é o nosso primeiro, né, de muitos. Isso, como a doutora falou, são temas que a gente precisa estar sempre colocando em discussão, né, o controle, o enfrentamento da transmissão e também as pessoas que vivem há bastante tempo com HIV. Tá? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, doutora Adele, foi um prazer.